Saulo de Tarso era um nome que causava medo entre os primeiros cristãos. Um fariseu rígido, zeloso e implacável, ele perseguia sem piedade todos os que declaravam fé em Jesus. Mas o que ninguém imaginava era que o próprio perseguidor se tornaria o maior defensor do Evangelho. No caminho para Damasco, uma luz intensa caiu sobre ele e uma voz do céu mudou para sempre sua vida. Ali, Saulo deixou de ser o terror dos cristãos e passou a ser Paulo, o apóstolo que espalhou a mensagem de Cristo por todo o mundo. Esta é a história de uma transformação radical, marcada por coragem, renúncia e um legado que até hoje continua inspirando milhões de pessoas. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado! Ele nasceu em um ponto de encontro de culturas. Tarso, sua cidade natal, era movimentada pelo comércio e pelas ideias, onde se misturavam influências da Grécia, de Roma e do judaísmo. Como judeu da tribo de Benjamim e também cidadão romano, um privilégio raro para alguém de sua origem, Saulo carregava uma identidade única, com direitos e responsabilidades especiais. Em Jerusalém, estudou com Gamaliel, um dos maiores mestres do judaísmo, aprendendo as escrituras com uma mente brilhante e um coração cheio de zelo. Mas sua devoção à tradição judaica era tão intensa que o consumia. Para Saulo, a mensagem de Jesus, o carpinteiro de Nazaré crucificado como criminoso, não era apenas um engano, era uma blasfêmia contra Deus. Algo que ele acreditava precisar ser destruído. Ele não apenas discordava dos cristãos, ele os caçava com uma fúria implacável. Saulo invadia casas ao amanhecer, arrancava mães de seus filhos, pais de suas famílias e os arrastava para prisões escuras. Ele próprio confessaria, anos depois, com o peso do remorso, perseguia a Igreja de Deus e a devastava. Em Jerusalém, seu nome era um sussurro de terror. Cristãos se escondiam em becos sombrios, oravam em sussurros e fugiam para vilarejos remotos, sempre temendo os passos de Saulo. Ele liderava uma cruzada contra o caminho, como era chamada a fé cristã, convicto de que defendia a vontade divina. Mas, cego pelo próprio zelo, Saulo não percebia que avançava na direção errada, rumo a um encontro que mudaria sua vida para sempre. Um momento marcou Saulo para sempre: o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão era um homem cheio de fé e coragem que enfrentou o Sinédrio, o conselho mais poderoso do judaísmo, com uma mensagem direta e cortante. Ele afirmou que Jesus era o Messias prometido e acusou os líderes de rejeitarem a verdade de Deus. No auge de sua ousadia, levantou os olhos ao céu e declarou que via o Filho do Homem à direita de Deus. Foi o bastante para acender a fúria. A multidão tapou os ouvidos, gritou com raiva e arrastou Estevão para fora da cidade. Ali, pedras começaram a voar e o sangue se espalhou. Mesmo em meio à dor, Estevão orou: Senhor, não os culpes por este pecado. Saulo estava presente, cuidando dos mantos dos que lançavam as pedras, aprovando em silêncio a execução. Ele não imaginava, mas aquela cena, a fé firme e o perdão de Estevão, gravaria em seu coração uma marca que, no tempo certo, o céu faria florescer. A morte de Estevão acendeu uma tempestade de perseguição. Cristãos fugiram de Jerusalém, espalhando-se por vilas distantes, carregando sua fé em segredo. Mas Saulo não dava trégua. Com cartas do sumo sacerdote nas mãos, ele partiu para Damasco, a 200 quilômetros dali, determinado a caçar qualquer um que ousasse chamar Jesus de Senhor. Cavalgava com a autoridade de um guerreiro, o peito cheio de convicção, os olhos fixos em sua missão.
Mal sabia ele que o céu já preparava uma armadilha de luz, pronta para virar sua vida de cabeça para baixo. Sob o sol ardente do meio-dia, na poeirenta estrada para Damasco, o inesperado aconteceu. Uma luz deslumbrante, mais intensa que o próprio sol, cortou o céu e envolveu Saulo. O impacto o jogou ao chão, arrancando-o de seu cavalo. O mundo pareceu parar. Uma voz poderosa, cheia de autoridade, ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, com o coração disparado, ele conseguiu balbuciar: Quem és tu, Senhor? A resposta veio como um trovão: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti resistir aos meus planos. Naquele instante, tudo que Saulo acreditava desabou. O Jesus que ele julgava morto estava vivo, glorioso, falando diretamente com ele, chamando-o pelo nome. Cego pela luz sobrenatural, Saulo foi conduzido pelos companheiros, que ouviram a voz, mas ficaram sem entender o que viam. Ele chegou a Damasco não como caçador, mas como um homem quebrado. Na casa de Judas, na rua chamada Direita, passou 3 dias imerso na escuridão, sem comer, sem beber. O silêncio era pesado, carregado de memórias, cada prisão que ordenara, cada família que destruíra, cada vida que marcara. Mas, naquelas trevas, uma faísca de verdade começava a brilhar em sua alma. Enquanto isso, Deus agia em outro canto da cidade. Ananias, um discípulo simples, recebeu uma visão divina. Vai à rua direita e procura Saulo de Tarso, pois ele está orando. Ananias hesitou, o medo falando mais alto: Senhor, esse homem é um terror, ele caça os teus seguidores. Mas Deus foi firme: ele é meu instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios, reis e ao povo de Israel. Com o coração batendo forte, Ananias obedeceu. Ao encontrar Saulo, saudou-o com uma palavra surpreendente: irmão Saulo. Impôs as mãos e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. A visão física voltou, mas algo maior aconteceu: ele agora enxergava com o Espírito. Batizado nas águas, Saulo comeu, recuperou as forças e emergiu como Paulo, um homem transformado, pronto para uma missão que mudaria o mundo. Menos de uma semana após sua conversão, Paulo já estava nas sinagogas de Damasco, proclamando com ousadia: Jesus é o Filho de Deus. A cidade ficou em choque. Não é esse o homem que caçava cristãos? Sussurravam incrédulos. Com sua mente brilhante, forjada anos sob Gamaliel, Paulo usava as Escrituras para mostrar que Jesus era o Messias prometido. Ele desmontava argumentos, confundia opositores e falava com uma convicção que incendiava corações. Mas sua coragem tinha um preço. Os líderes judaicos, furiosos com a traição de seu antigo aliado, tramaram sua morte. Guardas vigiavam os portões da cidade, dia e noite, esperando capturá-lo. Os discípulos, porém, foram mais rápidos. Em uma noite carregada de tensão, eles esconderam Paulo em um cesto de cordas e o desceram por uma brecha no muro. O caçador, agora caçado, escapava não por medo, mas por um chamado maior que ele começava a entender. Em Jerusalém, Paulo buscou os discípulos, ansioso para se unir à igreja. Mas seu passado ainda a assombrava. Os cristãos o viam com desconfiança, como acreditar que o maior perseguidor agora era um deles. Foi Barnabé, conhecido como Filho da Consolação, quem abriu as portas. Com coragem, ele levou Paulo aos apóstolos, narrando como Jesus o encontrara na estrada para Damasco e o transformara. Convencidos, eles o acolheram. Paulo pregava com paixão, enfrentando judeus helenistas em debates acalorados, provando que Jesus era o Cristo. Mas o perigo não tardou. Ameaças de morte voltaram a cercá-lo, e os irmãos, para protegê-lo, o levaram a Cesareia e depois a Tarso, sua cidade natal. Lá, longe dos olhos do mundo, Paulo viveu anos de silêncio, sendo lapidado por Deus.
Na quietude, ele se preparava para uma missão que ecoaria por séculos, pronta para transformar nações. Em Antioquia, a fé cristã se espalhava como fogo entre os gentios, pessoas que nunca haviam seguido as leis judaicas. Barnabé, vendo o potencial de Paulo, foi buscá-lo em Tarso. Juntos, passaram um ano ensinando, edificando a igreja com lições que transformavam vidas. Foi ali, naquela cidade vibrante, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, um nome que marcaria a história. Durante um culto intenso, marcado por jejum e oração, o Espírito Santo falou com clareza: "Separem Barnabé e Saulo para a missão que lhes confiei." Após orações fervorosas e imposição de mãos, eles partiram na primeira viagem missionária, levando a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel, rumo a terras desconhecidas. Em Chipre, encontraram um obstáculo: Elimas, um mágico que tentava desviar Sérgio Paulo, o governador romano da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou Elimas com autoridade e declarou: "Filho do diabo, cheio de mentiras, a justiça de Deus está sobre você." No mesmo instante, uma escuridão caiu sobre Elimas, deixando-o cego por um tempo. O governador, impactado pelo poder divino, entregou-se à fé. A partir daquele confronto, Saulo passou a ser conhecido apenas como Paulo, um nome que ressoaria como o apóstolo das nações, chamado para levar a luz às trevas. Na Antioquia da Pisídia, Paulo entrou nas sinagogas com ousadia, ligando as antigas profecias a Jesus, o Messias prometido. Suas palavras tocavam corações e muitos se convertiam. Mas os líderes judaicos, consumidos por inveja, incitaram a multidão contra ele, forçando-o a deixar a cidade. Em Icônio, a resistência se repetiu, mas Paulo não se abalava. Em Listra, ele realizou um milagre e curou um homem que nunca andara, paralisado desde o nascimento. A multidão atônita tentou adorá-los, gritando que eram deuses. Paulo rasgou as vestes e exclamou: "Somos apenas homens como vocês, anunciando o Deus que criou tudo." Mas a euforia virou fúria quando inimigos o instigaram. Pedras voaram e Paulo foi arrastado para fora da cidade, deixado como morto. Cercado pelos discípulos, ele se ergueu milagrosamente e no dia seguinte seguiu pregando. Com firmeza dizia: "É por muitas provações que entramos no reino de Deus." De volta a Antioquia, Paulo e Barnabé reuniram a igreja para compartilhar as maravilhas que Deus realizara, abrindo as portas da fé aos gentios, povos que nunca haviam conhecido as tradições judaicas. A alegria era contagiante, mas uma sombra surgiu. Alguns cristãos judeus insistiam que os gentios só poderiam ser salvos se adotassem a lei mosaica, incluindo a circuncisão. Paulo, que testemunhara a fé genuína florescer sem essas exigências, refutou a ideia com veemência. Para ele, a graça de Jesus era suficiente. Determinado a proteger essa verdade, ele e Barnabé viajaram a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja. Lá, Pedro se levantou com firmeza: "A salvação vem pela graça de Deus, não por obras da lei." Paulo e Barnabé narraram os milagres que viram entre os gentios, curas, conversões, vidas transformadas. Tiago, irmão de Jesus, trouxe a palavra final: "Não devemos sobrecarregar os gentios com fardos." A decisão ecoou clara à fé em Jesus, e não a lei, era o caminho da salvação. Antes de partir para a segunda viagem missionária, uma tensão abalou Paulo e Barnabé. Eles discordaram sobre levar João Marcos, que os deixara na primeira missão. Paulo, firme, não queria alguém que abandonara o chamado. Barnabé, com seu coração generoso, defendia dar outra chance. A disputa foi tão séria que os separou. Barnabé seguiu com Marcos para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas, um líder fiel. O que parecia uma ruptura, Deus transformou em bênção, duplicando os esforços da missão. Junto a eles, Timóteo, um jovem de mãe judia e pai grego, cheio de fé, uniu-se ao grupo.
Paulo cruzava cidades da Ásia, fortalecendo igrejas, até que uma visão noturna mudou tudo. Um homem da Macedônia apareceu, implorando: venha nos ajudar. Era o chamado de Deus para levar o Evangelho à Europa, um novo continente sedento por esperança. Em Filipos, uma cidade próspera da Macedônia, Paulo encontrou Lídia, uma comerciante de tecidos de púrpura, conhecida por sua riqueza e devoção. Às margens de um rio, onde ela orava, Paulo compartilhou o Evangelho e Deus tocou seu coração. Lídia creu, foi batizada com sua família e abriu as portas de sua casa, transformando-a no primeiro lar cristão da Europa. Um marco de fé nascera em solo novo, mas a luz da mensagem atraiu sombras. Uma jovem escrava, dominada por um espírito de adivinhação, seguia Paulo, gritando e perturbando seu trabalho. Cansado da opressão espiritual, Paulo enfrentou o mal diretamente e ordenou: em nome de Jesus, saia dela. O espírito fugiu, libertando a jovem. Mas seus donos, enfurecidos por perderem a fonte de lucro, incitaram a multidão contra Paulo e Silas. Arrastados às autoridades, eles foram acusados de causar tumulto. Sem julgamento justo, foram açoitados com varas e jogados em uma cela escura, com os pés presos em troncos. O sangue escorria, a dor pulsava, mas à meia-noite, em vez de lamentos, ecoavam hinos de louvor. De repente, a terra tremeu. Um terremoto poderoso sacudiu a prisão, escancarando portas e soltando correntes. O carcereiro, apavorado, achando que os presos haviam escapado, puxou a espada para tirar a própria vida. Paulo gritou: não se mate, estamos todos aqui. Tremendo, o homem caiu aos pés deles e perguntou com a voz quebrada: o que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu com clareza: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, foi batizado com sua casa e viu sua prisão se transformar em um lugar de adoração, onde a graça venceu as correntes. Em Atenas, o coração pulsante da sabedoria antiga, Paulo caminhou por ruas repletas de templos e estátuas, onde cada ídolo refletia a busca humana pelo divino. Seu coração ardia, não de raiva, mas de compaixão, ao ver uma cidade tão cheia de deuses, mas tão distante do verdadeiro. Entre os altares, um chamou sua atenção, uma inscrição simples ao Deus desconhecido. Era como se Atenas, em sua busca, admitisse sua própria carência. Convidado a falar no Areópago, o centro dos debates intelectuais, Paulo enfrentou filósofos epicureus, que viviam pelo prazer, e estoicos que buscavam a razão. Com ousadia, ele declarou: atenienses, esse Deus que vocês honram sem conhecer, eu apresento. Ele criou o universo, dá vida a tudo e não se limita a templos feitos por mãos humanas. Com clareza, falou de um Deus que está perto, que chama todos ao arrependimento e que revelou seu poder na ressurreição de Jesus. Alguns riram, zombando da ideia de um morto que vive, mas outros ouviram com o coração Dionísio, um juiz do Areópago, e Damares, uma mulher de fé, creram. Na cidade da filosofia, a semente do Evangelho encontrou solo, pronta para germinar em meio aos altares. Por 3 anos, Paulo fez de Éfeso, uma cidade pulsante de comércio, magia e devoção à deusa Diana, seu campo de missão. Ensinando diariamente na escola de Tirano, ele falava a judeus e gregos com uma paixão que atravessava barreiras. Seu ministério era marcado por milagres impressionantes, lenços e aventais que tocavam sua pele eram levados aos doentes, que se curavam, e demônios fugiam diante do nome de Jesus. A cidade, mergulhada em feitiçaria, começou a mudar. Multidões renunciaram às práticas ocultas, trazendo seus caros livros de magia para uma fogueira pública, um ato ousado que valia uma fortuna, mas mostrava o poder da transformação. O Evangelho abalava Éfeso, mas a luz incomodava as trevas.
Demétrio, um ourives que enriquecia fabricando estatuetas de Diana, viu seus lucros ameaçados. Ele inflamou a cidade, reunindo uma multidão no grande teatro de Éfeso. Por horas, o grito ecoou: "Grande é a Diana dos Efésios." A confusão tomou conta, mas Deus guardou Paulo do perigo. A igreja em Éfeso se firmou como um farol de fé, e anos depois, ele escreveria a ela com carinho: "Bendito seja Deus, que nos encheu com todas as bênçãos espirituais em Cristo." Paulo carregava um segredo íntimo, um espinho na carne que o mantinha com os pés no chão. Talvez fosse uma doença que o enfraquecia, uma tentação persistente ou uma batalha espiritual que o desafiava. Ele nunca revelou o que era. Por 3 vezes, ele suplicou a Deus que o livrasse daquele peso, clamando por alívio. Mas a resposta divina veio clara e firme: "Minha graça é suficiente para você, pois meu poder brilha mais forte na sua fraqueza." Paulo acolheu essas palavras, não com revolta, mas com rendição. Ele declarou: "Quando estou fraco, é aí que sou forte." Aquele espinho, longe de ser um castigo, era um lembrete constante. Sua força não vinha de si, mas de Deus. Foi essa verdade que o sustentou através de naufrágios, prisões, chicotadas e perseguições, transformando suas lutas em testemunhos do poder divino que o carregava. Sabendo que tribulações o aguardavam, Paulo partiu para Jerusalém. Em Mileto, reuniu os líderes de Éfeso em uma despedida emocionante. "Servi ao Senhor com humildade e lágrimas", disse. "Vou para Jerusalém sem saber o que me espera, exceto que o Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos." Ele os alertou sobre falsos mestres e pediu que protegessem a igreja. Ajoelhados na praia, oraram e choraram, temendo nunca mais vê-lo. Cada abraço era uma despedida. Em Jerusalém, Paulo foi recebido com alegria, mas rumores o acusavam de ensinar contra a lei mosaica. Para evitar conflitos, ele se submeteu a um ritual de purificação no templo. Mesmo assim, judeus da Ásia o reconheceram e gritaram: "Este é o homem que profana o templo." Arrastado para fora, ele quase foi linchado, mas soldados romanos intervieram. Na escadaria da fortaleza de Antônia, algemado, Paulo pediu para falar. Contou sua história de fariseu perseguidor a discípulo chamado por Jesus na estrada para Damasco. Mas quando mencionou sua missão aos gentios, a multidão explodiu, exigindo sua morte. Levado ao sinédrio no dia seguinte, Paulo usou sua astúcia para sobreviver. Sabendo que o conselho era rachado entre fariseus que criam na ressurreição e saduceus que a negavam, ele declarou: "Sou fariseu, filho de fariseu, e estou aqui por causa da esperança na ressurreição dos mortos." A declaração acendeu um debate feroz, com fariseus defendendo Paulo e saduceus atacando. O caos tomou conta e os soldados romanos intervieram, levando-o de volta à prisão para protegê-lo da violência. Naquela noite solitária, o Senhor apareceu a Paulo em uma visão: "Coragem, Paulo. Assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, fará em Roma." Essas palavras o fortaleceram, confirmando que sua jornada ainda tinha um destino maior. Mas o perigo não acabara. Mais de 40 judeus fizeram um juramento secreto: não comeriam nem beberiam até matar Paulo. O plano chegou aos ouvidos de seu sobrinho, que correu para alertar o comandante romano. Impressionado, o oficial organizou uma escolta impressionante: 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para levar Paulo em segurança a Cesareia sob o manto da noite. Ali, diante do governador Félix, Paulo enfrentou acusações de incitar rebelião. Com calma, defendeu-se: "Não ofendi a lei dos judeus, o templo ou César." Félix, curioso, ouviu-o falar sobre fé, justiça e domínio próprio, mas movido por ganância, manteve-o preso por 2 anos, na esperança de um suborno. Mesmo atrás das grades, Paulo não parava de pregar, transformando sua cela em um púlpito.
Festo, o novo governador, reabriu o caso e Paulo foi apresentado ao rei Agripa e sua irmã Berenice. Agripa, fascinado pelo testemunho de Paulo sobre sua conversão e missão, comentou: "Por pouco você me convence a virar cristão." Paulo, com os olhos brilhando, respondeu: "Que Deus permita que, por pouco ou por muito, não só você, mas todos aqui, se tornem como eu menos essas correntes." Enviado a Roma por apelar a César, Paulo enfrentou uma viagem traiçoeira. Um vento violento, o Euroaquilão, lançou o navio em uma tempestade de 14 dias. Sem sol nem estrelas, a esperança desvanecia. Paulo se levantou. Um anjo me disse: "Não temas, Paulo, você testemunhará em Roma. Nenhuma vida se perderá." Ele tomou pão, deu graças e animou 276 pessoas a comerem. Quando o navio encalhou em Malta, todos nadaram até a praia, salvos como prometido. Em Malta, uma víbora mordeu Paulo, mas ele a sacudiu no fogo sem sofrer dano. Curou o pai do líder da ilha e outros enfermos, pregando por 3 meses, transformando um naufrágio em um altar. Em Roma, Paulo chegou algemado, mas com o espírito livre. Morava em uma casa alugada, sob guarda, mas recebia todos judeus, gentios, soldados. Por 2 anos pregou o reino de Deus sem impedimentos. Ali escreveu cartas que moldaram o cristianismo aos Efésios, sobre a unidade em Cristo aos Filipenses, sobre a alegria na adversidade aos Colossenses, sobre a supremacia de Jesus a Filemon, sobre perdão e reconciliação. Sob o imperador Nero, a perseguição aos cristãos cresceu. Paulo foi preso novamente, agora em uma cela fria e escura. Escreveu sua última carta a Timóteo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me espera." Ele perdoou João Marcos, pedindo que o trouxesse, mostrando que o amor supera mágoas. Condenado à decapitação, enfrentou a morte com paz. Fora dos muros de Roma, a espada caiu, mas sua voz continuou ecoando. A jornada de Paulo, de um perseguidor implacável a um apóstolo cheio de graça, nos mostra que nunca estamos longe do amor de Deus. Suas cartas, que continuam a tocar bilhões de corações, nos dão um mapa para uma vida com verdadeiro propósito. Ore sem cessar, mergulhe na palavra, encontre sua comunidade, pratique a humildade, ame sem limites e enfrente qualquer tempestade com fé inabalável. Que essa história incrível inspire você a transformar sua própria vida e a deixar um legado que ecoe por gerações. Se você foi tocado por essa mensagem, por favor, inscreva-se no nosso canal. Sua presença é muito importante para nós. Agradecemos de coração por estar aqui. Até o próximo vídeo.